Oi, crianças, vamos lá, estamos terminando também português, né? Mais uma aulinha de português. Terminando, logo a gente começa a apostila nova, se Deus quiser. Então vamos lá. Falando em característica, lembra lá da avó, né? Que falou da avó, falou da Emília, as características da Emília, as características da avó. Ele descreve. Aí nós temos um anúncio, nós já vimos anúncio em outro capítulo. Então, novamente ele vem mostrar um anúncio, só que agora ele mostra as características. Olha lá, o cachorrinho perdido, pode prestar atenção que está em destaque. Muito fofo, pelo marrom, olhar carinhoso, brincalhão e divertido. Então são algumas características que servem para identificar alguma coisa. No caso aí é um anúncio de um cachorrinho para identificar o cachorrinho. Se fosse um outro objeto, logicamente que não ia pôr perdido, fofo, marrom, carinhoso, brincalhão, divertido. Teriam outras características, tá? Ele coloca um anúncio de procura-se, mas ele quer destacar aí, não é um anúncio, e sim as características do que está sendo anunciado. Então, embaixo ele coloca então uma definição. As palavras que indicam características são muito úteis quando falamos ou escrevemos. Por que elas são úteis? Porque valoriza aquilo que está sendo anunciado ou faz o contrário. Então a gente tem que tomar bastante cuidado quando a gente está anunciando alguma coisa, falando de alguma coisa. Se eu estou falando para que seja bem visto, eu uso palavras boas. E é sempre bom esse tipo de características, né, que a gente dá aí. Olha aí, vem um diálogo de duas pessoas, uma mãe e uma filha. E ela diz assim: filha, qual vestido você está usando? Vestido novo, todo verde, com botões vermelhos. Mãe, as palavras aí também estão dando característica ao vestido para que a mãe consiga visualizar. Então, se você, dependendo de como você fala das características, a pessoa consegue até imaginar. Aí vem uma casinha, visitando a tal casa. Essa aqui é vamos dizer assim, ela tá falando daquela casa. Era uma casa muito engraçada, que quem é paciente do titio Maurício, ele sempre cantava essa musiquinha quando eu levava meu filho lá. Sempre na hora da consulta ele fazia esse charmezinho. Eu amava escutar isso, porque toda criança gosta. Então aí é um poema e ele vai falar da casa e vai falar que a casa existe. Por que será que a casa existe? Sempre existiu, por que será? Então você vai ler com bastante atenção o poema, bem, daquele jeito que eu disse. Leitura não é eu ler as palavras, é eu ler e entrar dentro do texto, é sentir o texto, perceber que aquilo ali dá para eu fechar o olho e ir imaginando e vendo aquilo que eu tô lendo. Depois que vocês leem, o que ele quer? O poema fala sobre um lugar. Que lugar é esse? Assinale a resposta correta. Então, uma interpretação do que tá falando aquele poema. E escreva no espaço a seguir duas características que fala lá no poema. A senhora que supostamente morava na casa também aparece caracterizada, quer dizer, ele apresenta também características dela. Quais são as palavras que ele apresenta e que são características dessa senhora? O verso que inicia a segunda estrofe do poema diz: esperaram a estranha senhora sair. Observe a palavra estranha. Ela é colocada antes do nome senhora. Isso acontece para quê? Por que será? Para deixar o verso mais bonito? Reforçar a descrição da senhora, dando destaque a essa característica? Ou chamar a atenção do leitor para a palavra casa? Presta atenção de novo na frase. Esperaram a estranha
senhora. Presta atenção, ele quer saber qual é o significado dessa palavra aí nessa frase. Desenhe no espaço a seguir como seria a casa do poema. Caso não quisesse disfarçar nem esconder que ela exista realmente. Então vamos ver, cada um vai fazer a sua casa, tá bom? Podemos caracterizar as pessoas considerando os lugares em que elas nasceram. A mistureba, né, esse texto de Leni Pimenta é muito engraçado. Bem legal, inclusive. Aí você vai olhar aqui nessa segundo exercício, para você conseguir fazer ele, você tem que entender o que está falando lá. Mas tá tudo respondido, ó. Meu bisavô é italiano de Calábria, na Itália. Então, o bisavô, de onde ele é? Da Itália, Calábria, Itália. Porque ele já tá falando, meu bisavô italiano. Então, ele já vai dando pistas para você saber onde é a origem de cada personagem desse texto mistureba. Complete o poema escrevendo mais 2 versos, revelando a nós, leitores, o local de nascimento de quem fala no poema. O local de nascimento de quem fala no poema. Então, você vai continuar. Quem é que está falando, então, no poema? Não é você? Presta atenção aí. E agora? Nasci no estado de... Você. Por isso sou. Esse estado fica em um país chamado. Por isso sou. Nacionalidade aí, hein? Releia o poema e pinte da mesma cor os estados do Brasil ao qual ele faz referência. Então, você pode pintar uma cor para cada estado. E aí, você vai fazer uma pesquisa lá embaixo, lá, meu pai é... que você vai trazer da origem dos seus familiares, tá bom? Então, seu pai é o quê? Descendente de quê? Seu avô e seu bisavô. Mesmo que você não tenha bisavô agora, converse com o papai, com a mamãe, né? E vê. E escreva. Agora, ligue corretamente. Nacionalidade, tá trabalhando aí, né? Perfume da França, de onde será que ele é? Massa da Itália, de onde será? Música de Pernambuco, time do Brasil, comida do Japão e doce do Ceará. Você já ouviu falar sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente? Já ouviu, porque a gente já falou na sala. E também eu tinha lá na nossa sala um cartaz sobre os direitos do Estatuto, né? Lá do Estatuto dos Adolescentes. É o mesmo, lá tá lá. E você vai pintar de acordo com as leis quais são os direitos da criança. Toda criança tem direito a um nome? É só você olhar para você mesmo. Você tem um nominho? Por que você tem um nominho? Porque você tem direito a ter um nome. Toda criança tem direito de brincar? Não acontece isso com você? Toda criança deve ser protegida? Toda criança tem direito a um lar? Toda criança tem direito à segurança e à educação? Toda criança tem direito à saúde e à alimentação? O que ele quer? Leia as afirmações e assinale quais são os direitos das crianças. Será que tem algum aí que não é? Presta atenção. Muito bem. Aí você vai voltar bem numa gramática de português. Você vai separar a sílaba dessas palavrinhas aí, pintar no quadrinho de quantas sílabas elas têm e classificar em monossílaba, uma sílaba, dissílaba, 2 sílabas, trissílabas, 3 sílabas, polissílaba, 3, 4 ou mais. E aí você vai colocar essas palavrinhas dentro dessa cruzadinha aí, só as dissílabas. Não, complete o quadro, somente as palavras que são dissílabas vai caber aí, tá bom? Agora, converse com seus pais ou responsáveis, escolha com a ajuda deles um livro que você já tenha lido e gostado muito, mas muito. Ele fará parte de um bazar de trocas, de brincadeira.
a ser realizada em sala de aula. O livro deve estar em perfeito estado para ser trocado. Se a gente estivesse em sala de aula, nós íamos trocar só para fazer a leitura e devolver a cada um. Mas como a gente não está, estamos num momento diferente, nós vamos fazer assim. No meinho você vai escrever o nome do livro. Nos retângulos ao redor, você vai dar características do seu livro, tá? E aí? Agora você vai fazer uma propaganda escrita do seu livro, só que você vai fazer um texto descritivo. Então você vai falar: meu livro chama tan, 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 é o autor fulano de tal, é um livro que tem, aí você vai falar, capa dura, mole, letras grandes, letras pequenas, a leitura fácil, leitura difícil. Quanto mais características você der, quanto mais informações você pôr aí, mais interesse de alguém querer ler o seu livro. Aí vem a nossa nacionalidade. Vocês viram? Ele trabalhou antes, tudo isso. O que é nacionalidade, né? Aí ele apresenta um texto de um menininho, Nisei, e ele conta a vidinha dele. Muito legal. Aí aqui ele pede para você, o texto descreve pessoas, objetos, que considera também os lugares que algumas pessoas nasceram. Ilustre o texto de acordo com a história. Então você lê mais de uma vez, lê uma, lê duas, até entender onde passa a história, o que ele está falando, como ele está argumentando. E aí você desenha. Pode desenhar, mas eu prefiro que você... Não, aí é para você ilustrar. Isso mesmo, desenhar. Bom, essa página aí, não, pode responder e a gente vai responder na sala de aula. Tudo bem, presta bastante atenção na 3. Bastante a atenção nessa 3 aí. Tem 2 palavras destacadas, a palavra borrachudo e canela, tá? Preste atenção. Bom, criança, terminamos português. Nós encerramos a apostila também, acredito eu. Em todo caso, vocês dão uma conferidinha e aí a gente troca ideias na próxima aula e acho que iniciamos a apostila número 4 na terça-feira.